Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é No Vale da Decisão, parte 3. Na segunda parte deste episódio, No Vale da Decisão, lançamos uma base para o povo de Israel. Todos os 12 filhos de Jacó são descendentes de hebreus, e cada um dos 12 filhos tem uma história que forma a estrutura de sua tribo. Até a morte de Salomão, estas 12 tribos eram vistas como uma unidade. Roboão falhou em preservar o grande reino de Israel fundado pelo rei Davi. Tirando sua própria tribo de Judá e a tribo de Benjamim, todas as tribos desertaram da casa real davídica e escolheram Jeroboão I como rei do reino do norte de Israel. A partir de então, falaram das duas casas de Israel, a casa de Israel e a casa de Judá. Mesmo quando as duas casas quebraram a aliança com Yah, isso nunca removeu a centralidade de Israel. Rav Shaul, o apóstolo Paulo, falou em muitos capítulos de Romanos sobre o chamado de Israel, especialmente o da casa de Judá. Shaul se descreve como vindo da tribo de Benjamim, que pertence à casa de Judá. A questão central é: Elohim rejeitou seu povo, aqui significando a casa de Judá? A resposta está na própria pergunta: seu povo. Indago, portanto, acaso Elohim rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Elohim não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele clamou a Elohim contra Israel, segundo afirma a Escritura: Elohim, assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares, e somente eu permaneci, e agora procuram matar-me também. Entretanto, o que declarou a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado para a eleição da graça. Porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Elohim lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. Romanos 11, 1-8. Uma vez mais pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Contudo, se a transgressão deles constitui-se em riqueza para o mundo e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Romanos 11, 11-12. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Romanos 11, 25-28. Uma parte endureceu, adquiriu um espírito de estupor, olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir. E no final, todo Israel será salvo, e Yah evitará a impiedade de Jacó, ou seja, dos judeus, e ele tirará seus pecados por causa da aliança com eles. E desta forma, Israel será salvo como um todo, como está escrito, Isaías 59, 20-21 e 27, 9. Virá de Sião o Redentor,
que desviará de Jacó a impiedade. Romanos 11, 26. Isto mostra claramente que Elohim não rejeitou o seu povo, aqui a casa de Judá, mas no final eles serão salvos e os seus pecados serão perdoados. Que tribo, exceto Judá, recebeu tal promessa de que, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Romanos 11, 26, 27. Mas como a tribo de Judá tem uma vocação especial, como disse Rav Shaul, a tribo também sofreu os maiores ataques ao longo dos milênios, que agora acontecerão novamente e mais violentamente em todo o mundo e chegarão ao clímax. Rav Shaul nos permite saber o que a casa de Judá foi chamada para fazer em Romanos 9, 1, 5. Digo a verdade no Messias, não falo em verdades. Minha consciência o confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Messias por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana do Messias, que é Elohim acima de tudo e de todos. Seja ele louvado para sempre. Amém. Aqui, Rav Shaul, um benjamita, menciona que tem irmãos, parentes em carne e osso, que representam a casa de Judá, e que a eles foi dada a adoção, a glória, os estatutos, a legislação, a adoração e as promessas. Porque lhes foi confiado tanto, e a salvação vem dos judeus, João 4, 22, como Yeshua disse à mulher samaritana, o adversário tentou em todos os níveis roubar-lhes o que Iá lhes confiou. Os primeiros crentes não-judeus perceberam-se como parte do judaísmo e presumiram que a eleição permanente de Israel por Elohim era válida. Yeshua, seus discípulos e a grande maioria dos autores dos escritos coletados da Aliança Renovada eram judeus. Eles entenderam a mensagem de Yeshua sobre o reino de Iá e sua morte na cruz devido à sua ressurreição como a afirmação final das promessas de Elohim a Israel e como a reconciliação de Elohim com seu povo, que também estabeleceu a reconciliação de Elohim com os povos não-judeus e os chamou para a aliança de Israel. A missão das nações, iniciada por Rav Shaul, mudou a situação da maioria. Os crentes de origens não judaicas logo ganharam a maioria sobre os crentes judeus. A carta de Rav Shaul aos Romanos, nos capítulos Romanos 9 a 11, contradiz fortemente a opinião de seus destinários cristãos gentios de que Elohim rejeitou seu povo escolhido, Israel. Embora a maioria dos judeus não tenham reconhecido Yeshua como seu Messias, a aliança de Elohim com Israel permanece em vigor. Paulo lembrou a todos os crentes não-judeus as suas raízes duradouras no judaísmo e os seus privilégios. Ele concluiu com a promessa de que no retorno de Yeshua, Elohim acabaria salvando todo Israel, incluindo os judeus, que atualmente não acreditam no Messias Yeshua. A carta aos Romanos foi também uma resposta preliminar à tempestade que se levantaria a este respeito ao longo dos séculos na teologia substituta, especialmente nas fileiras de muitas igrejas cristãs. A teologia da substituição significa que Elohim rejeitou e amaldiçoou o povo de Israel desde a crucificação de Yeshua, aboliu a eleição de Israel, a sua aliança com este povo e as promessas feitas a eles, e em vez disso, transferiu tudo para a igreja,
como novo povo de Elohim. Esta teologia da substituição é pregada em muitas igrejas até hoje, e ela está em total contradição com as declarações de Rav Shaul e, claro, com a própria palavra de Yah. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Elohim. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busques os que lutam contra ti, não os encontrarás, e os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Isaías 41, 8, 12. Através da teologia da substituição, o inimigo roubou da casa de Jacó a filiação, a glória, os estatutos, a legislação, a adoração e as promessas. É claro que as igrejas que defendem isto roubaram a si mesmas. Ao alegarem que a Torá não é mais válida, invalidaram o contrato de casamento, a Ketubá. Este é um problema espiritual, porque esses pais da igreja acreditaram nas mentiras do inimigo, sobre o qual é afirmado em João 8,44. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso, o pai da mentira. Ouvimos dizer que Hassatã não é apenas um mentiroso, mas também um assassino. Não foi suficiente para ele que os judeus tivessem sido roubados dos tesouros listados em Romanos 9:1-5, mas ele também os matou. Veremos isso na quarta parte da série No Vale da Decisão. Sejam todos ricamente abençoados. Visite o nosso Instagram The Torah House e o nosso grupo de Telegram, onde você poderá baixar nossos livros e o livreto do curso básico de fé messiânica gratuitamente. O link estará na descrição abaixo do vídeo.